Eu já fui a um funeral, chamava Zequinha a pessoa. Aí chegamos lá, a pedido de uma irmã que tinha muito merecimento e pediu para que tivesse ajuda aos familiares a perda do Zequinha. O Zequinha era uma pessoa muito boa. Nossa, o Zequinha teve 9 filhos e todos os filhos do Zequinha ele ajudou, deixou uma casa para cada um, deixou um lote de terra para cada um, fez de tudo. O Zequinha foi excepcional. Ele é excepcional, ele é uma pessoa muito boa, e ele sempre cordial, ele sempre de um coração muito bom. Se você passasse lá na casa dele e tivesse com fome, você comeria. Se você precisasse de um favor, de levar você a tal distância, ele ofereceria um cavalo, você iria, ele ofereceria. Ele tinha disponibilidade para isso, material, mas não tinha disponibilidade espiritual. Por quê? Porque era incoerente. Ele ensinava o bem, mas ele mesmo não seguia o bem. Deus não precisa da sua ajuda. Deus não precisa da sua ajuda. Não esqueças disso. Então ele falou, bom, eu faço o bem aqui, apaga quem sou eu. Não apaga. Não apaga, não tem troca. Não tem troca. Tira isso da cabeça. Troca tem aqui nesse mundo. Bom, o Zequinha morreu, e aquela choradeira que faziam lá, e nós fomos lá exatamente por isso, porque havia alguém com merecimento que havia pedido a nossa assistência. Só que a choradeira era externa, ela não era de sentimento, ela era externa. Chorava porque poderia fazer falta algum dinheiro que o Zequinha sempre dava. Outros choravam porque o Zequinha pagava a venda, ia lá, via qual dos filhos estava numa situação difícil, ia lá e pagava. Então esse era o motivo do choro. Só que o Zequinha, por ele ter feito essas coisas, mesmo que seja uma coisa hipócrita, ele, ali, o corpo estendido, um pouco de chuva, chovia na hora, então caía aquela chuva e batia nas folhas e fazia aquele barulhinho. Ele notou que ele estava ali, não conseguia desgarrar do corpo. O corpo estava inerte, morto, mas ele não conseguia. E ele lutava. E correndo fomos atrás de um irmão que era especialista nisso, e o que podia fazer para a gente separar, porque o corpo dali para frente ia apodrecer. E como é que ficava essa situação? Aí o irmão disse, não, vocês não podem fazer nada, tem que deixar. Pô, mas ele foi tão bom, né? Não, não foi bom. Olha o íntimo dele aqui, ó. Então, para o espírito dele, há necessidade que ele passe por tudo isso. E a coisa continuou com aquelas orações, aqueles textos, não é? Orações, aquelas que verdadeiramente não são orações, aquilo é repetição. Deus não precisa disso. Terço. Não precisa disso. Então você reza uma Ave Maria 1000 vezes? É uma vez só, de coração, acabou. E eles fazendo aquela coisa e tal, todo aquele cerimonial e tal, e seguiu o enterro, foi até o padre fez a encomendação do corpo, e Zequinha lá, 7 palmos.
põe o caixão lá no fundo, o pessoal joga a terra, o coveiro já estava meio malcambúzio, porque tinha muita gente pisando na terra, antes do caixão cair, já tinha caído terra, já estava nervoso, e aquele ambiente ruim que não dava para a gente chegar, porque o ambiente ruim forma uma energia ruim e não dá para chegar. A gente querendo amenizar o sofrimento do Zequinha, mas não tinha jeito. Quem poderia fazer o desligamento se negou a fazer. Disse, não, para o bem do espírito dele, nós não fazemos isso. E eu estava aprendendo ainda, e eu segui as instruções de quem sabe mais. E o Zequinha foi enterrado junto com o corpo. Foi enterrado. Aí vem dificuldade de respiração, dificuldade de ver com que brote dentro dele, do corpo dele, todas as larvas, que são as larvas vampirísticas, que começam a comer carne e tal, e aquela coisa toda, aproveitando-se daquele oxigênio que ficou dentro do caixão. Então, é uma situação horrível. Mas o Zequinha procurando dentro da cabeça dele todas as boas atitudes de que ele tinha tomado aqui nessa vida. Mas eu fiz isso, eu fiz aquilo, meu Deus, me tire daqui, e tal, eu fiz aquilo outro, e tal, porque além de tudo é covarde. Na hora que viu a coisa pegando ele, aí joelhamos, fizemos uma corrente de amor com todos os espíritos, e eu esperando o professor, que o professor é um espírito de um irmão chamado Alberto. E o irmão disse, olha, vamos orar. E oramos. Agora, quem nos atrapalhava era o povo que estava ali, que não tinha a mesma intenção que nós. Aquele povo nos atrapalhava, porque não dava brecha para... Aí eu pensei de um amigo, forte, conhecido de vocês. Fui buscar esse amigo. Disse, olha, amigo, você tem facilidade, você está bem perto da matéria, e você consegue penetrar. Outros espíritos não penetrariam porque estava uma corrente formada dos espíritos amigos. Então não daria para penetrar. Aí esse amigo disse, não, deixa comigo que eu vou lá. E foi. E desligou o Zequinha. Depois que ele pediu muito, desligou o Zequinha. Aí o Zequinha veio, mas nós pegamos, que era corpo, né? Matéria. Perispírito é uma matéria. E agora fazer o que com esses aqui? Aí falei pro amigo que foi lá buscar, meu amigo, eu estou falando assim simbolicamente, tem uma pousada lá, leva ele lá para ficar lá um pouco com você, para dar um tempo aqui, até que o Alberto libere aqui, para que a gente possa ajudar efetivamente esse irmão. Eu posso fazer isso. O amigo disse, não posso. Porque se eu for lá, se vocês concentrarem esses esforços em cima dele, por que não concentrar em cima de mim, em cima dos meus amigos que estão lá, que fazem esse serviço? Por que tem que ser o Zequinha? Mostre para mim o que o Zequinha é melhor do que eu. E aí? Mas Deus... Não, sim. Então solte ele aí, ele que fique aí. Foi solto o Zequinha. Pelo espírito, combalido e tivemos que soltar o Zequinha. O próprio Alberto disse, não, solta ele, deixa ele. Aí ele vai aí para alguma falange, alguma coisa aí, que queira ele, em troca de alguma coisa. Em troca, olha Zequinha, você vai fazer alguma coisa para Renato, se você faz para ele, nós damos isso. Aí ele vai lá, serve de peteca. Um bate aqui, outro bate ali. Há bem pouco tempo ele veio aqui, esse Zequinha. Ainda conservando os traços de português que era,
e bigode. Bigode e aquela postura dele. Mas, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, não adianta. Ele foi bom? Foi bom. Para o mundo aqui. Mas, foi hipócrita. Porque todo aquele sentimento era sentimento de troca. E a conservação daquela forma que a obrigação manda, que ajuda aos filhos, aquela obrigação possessiva. Isso não tem valor. Valor meritório tem que vir de dentro para fora e tem que ser para todos. Não é porque ele é seu filho ou sua filha ou sei lá que você. Eles são irmãos como essa aqui é irmã, como essa é irmã, como esse é irmão. Aí está tudo certo. Se esse sentimento seu universalizou, está dentro da harmonia do amor de Deus. Se não se universalizar, está fora da harmonia do amor de Deus.